A torcida vascaíno acaba de terminar no Maracanã, Vasco da Gama 1, Fluminense 2, mais uma derrota no Vasco neste Campeonato Brasileiro, a segunda seguida em 3 jogos disputados. E ao meu ver, o sinal de alerta na colina histórica já foi ligado. Um Vasco que novamente joga bem, um Vasco que novamente consegue ser superior ao adversário, criar chances de gol, mas não consegue sair com um resultado positivo. A gente, é claro, vai falar muito sobre essa partida. Com certeza, vamos falar muito sobre o desempenho da equipe cruzmaltina, comandada pelo técnico Ramon Dias. Porém, a gente não pode deixar de falar aqui neste pós-jogo de forma inicial pela arbitragem do senhor Wilton Pereira de Sampaio. Mais uma arbitragem ruim contra a equipe do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Se já não bastasse um pênalti não marcado contra o Grêmio no domingo passado, se já não bastasse um pênalti não marcado no meio de semana contra a equipe do Red Bull Bragantino, hoje novamente o Vasco foi assaltado no Maracanã. Eu não posso, eu não quero e eu não vou chegar aqui neste pós-jogo e falar que o Vasco foi prejudicado. Porque não foi. Não foi. O Vasco hoje não foi prejudicado no Maracanã. Não, torcedor. O Vasco hoje foi assaltado. O Vasco da Gama hoje foi roubado no estádio jornalista Mário Filho. Porque prejudicado é quando algo acontece de forma pontual, de uma maneira que ocorre uma rodada, ocorre outra rodada, ocorre poucas vezes. Agora, me desculpe a senhora CBF e a comissão de arbitragem do futebol brasileiro, mas no momento que se tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro e nos 3 jogos, em cada jogo, há um pênalti que não é marcado para o Vasco da Gama, isso evidencia para mim que há uma falta de vontade grande por parte da arbitragem em marcar pênaltis a favor do Vasco. Isso é o que indica. Isso é o que mostra. Porque no domingo passado foi um pênalti ridículo, vergonhoso, descarado sobre o volante chileno Pablo Galdamés. Uma penalidade máxima assim assustadora. Na quarta-feira, teve um pênalti marcado em cima do Cleiton. O jogador chuta e após encostar na bola e dar um chute, ele é tocado pelo jogador do Red Bull Bragantino. Nada a marcar, o VAR não chamou, assim como não chamou também no domingo passado contra o Red Bull contra o Grêmio, perdão. E hoje, novamente, agora no Maracanã contra o Fluminense, mais um pênalti não marcado pela arbitragem. Mais um pênalti. Então isso indica, pelo menos a mim, que há uma falta de vontade. Há um negócio esquisito acontecendo. Não é normal. Não é normal. E quem dera se fosse apenas nesse ano. Não é. Foi no Brasileiro de 23, foi no Brasileiro de 22, foi no Brasileiro de 21, foi no Brasileiro de 2011, quando nós perdemos o título para o Corinthians. O Vascaíno está cansado do que está acontecendo. Cansa. E hoje, após a penalidade máxima não marcada a favor do Vasco, no pênalti nítido, no chute do Berrete, onde a bola bate nos braços do Manuel e o zagueiro do Fluminense está com a mão aberta, configurando uma penalidade máxima, eu olhei ali, vi que o árbitro não marcou pênalti e eu cansei. O sentimento é esse, cansaço, exaustão. Porque não é algo de hoje, é algo frequente, torcedor. É o que já acontece há muito tempo. E ninguém faz porcaria nenhuma. Cadê o Lúcio Barbosa? Assim, de verdade. E falo de um posicionamento mais contundente. Eu falo hoje do CEO ir até a entrevista coletiva e falar. Botar a cara. Eu não sou CEO do Vasco. Mas se eu fosse representando o Vasco da Gama, hoje quem daria entrevista coletiva sou eu. Ramon, calma aí, Ramon. Eu sei que você quer falar do jogo. Eu sei que você quer falar do como foi o placar, mas hoje quem vai falar lá sou eu. Porque mesmo diante de um bom desempenho, a gente perdeu. E a gente perdeu porque foi prejudicado. Então calma aí, quem vai chegar hoje para pegar o microfone e falar na entrevista coletiva com a imprensa sou eu. Porque mais uma vez o Vasco foi prejudicado. Eu quero saber o que será feito. Sinceramente, eu quero saber qual será o posicionamento do Vasco. É mais uma nota? Vai parar na nota? Vai ficar na nota? Ficou em nota o ano passado todo e foi prejudicado até a última rodada. Vai ficar na nota? Porque realmente é muito cansativo. É muito cansativo. Muito cansativo. Hoje, o que aconteceu no Maracanã, sim,
foi uma piada não marcar aquele pênalti a favor do Vasco. Então, meu amigo torcedor, de fato, um resultado negativo, um resultado adverso, mas que infelizmente, querendo ou não, e não tirando a culpa desse grupo do Vasco, passa pela penalidade máxima não marcada no início do jogo. Além disso, também, é claro, o impedimento marcado ali em cima do Pablo Verratti. Eu, sinceramente, assim, tento muito, mas não consigo ver o impedimento naquele lance. Eu não consigo visualizar o Verratti à frente do defensor do Fluminense. Não consigo entender aquela linha traçada. Não é algo que me cai, pelo menos. Eu não consigo engolir aquilo ali. Mas foi marcado o impedimento e o Vasco acaba saindo derrotado. Mais um jogo em que o Vasco joga bem. O primeiro tempo do Vasco, assim, muito ruim mesmo, muito ruim. Vasco apagado do jogo, não conseguindo se entender. O Fluminense dominando o setor de meio campo. E na segunda etapa virou, né? Com as entradas do Gumora, com as entradas do Ryan, com as entradas do Eric Marcos, o Vasco conseguiu virar o jogo. Assim, não virar no placar, mas que eu digo virar com relação a ser superior ao seu rival e igualar o jogo. O Vasco jogou de igual para igual, até foi superior ao Fluminense durante os 45 minutos do segundo tempo. Porém, acabou sendo tarde demais. O Fluminense abriu 2-0 no placar. O Vasco conseguiu fazer o gol ali dos 2-1, uma linda cabeçada, num lindo passe de Hugo Moura. Chegou ali a pressionar, fazer quase o gol, inclusive com o Maicon, salvo engano, no finalzinho da segunda etapa, fazer o gol, né? No impedimento do Verratti, quase chegar ao gol com o Cleiton nos últimos minutos de jogo. Então o Vasco teve chances, mas não conseguiu as reverter. Certo é, torcedor, fica um sentimento negativo, assim, fica um sentimento ruim, de que era para ser melhor, de que dava para vencer, de que dava para empatar, mas não adianta ficar com esse sentimento, não adianta. Então, sobre ponto negativo, não pode ser assim. Ano passado, o Vasco começou o ano exatamente da mesma maneira, vencemos o Atlético Mineiro, aí na segunda rodada a gente enfrentou o Palmeiras e empatou, enfrentou o Fluminense na terceira rodada e empatou, e depois começou a ladeira abaixo, né? Aí perdeu e não conseguiu mais conquistar nenhuma vitória. A outra vitória que o Vasco conseguiu conquistar após essas duas partidas foi contra o Cuiabá, quando já não tinha mais torcedores sem Maurício Barbieri na beirada do campo. Então a hora é essa. No final de semana que vem, sábado às 4 horas, teremos um Vasco e Criciúma em São Januário. Muito provavelmente um Vasco e Criciúma já com o Paier de volta, com o Medel de volta, com o Hugo Moura, muito provavelmente no time titular, que hoje entrou muito bem. Que estreia do Hugo Moura, inclusive. Há muito tempo que eu não vejo um jogador entrando em campo e conseguindo se destacar como o Hugo Moura se destacou, deu assistência, defensivamente foi bem, era um jogador que o Vasco precisava ter ali na sua contenção defensiva, então gostei muito da estreia do volante. A gente espera que ele consiga dar continuidade, né, perdão, ao desempenho que teve hoje, e nitidamente vê-se que também é fácil, né? Não precisa de muita coisa. O Hugo Moura não é nenhum craque. O Hugo Moura não é nenhum camisa 10. O Hugo Moura não é nenhum gênio da bola. É apenas um jogador que entende que a bola é redonda. Hoje no Vasco, infelizmente, temos vários atletas que não entendem que a bola é redonda. Não tratam bem a bola, machucam a bola. O Hugo Moura entende que a bola é redondinha, sabe como tratar. Não é nenhum jogador diferenciado e consegue ser titular de uma forma fácil aí nesse meio campo do Vasco. Gostei muito da estreia e se continuar nesse desempenho, meu amigo, é titular absoluto até o final da temporada, dar uma organizada nesse meio campo do Vasco, que precisa se reforçar. Assim, hoje mais do que nunca, acredito que diferente de Grêmio e Fluminense e Red Bull Bragantino, perdão, o jogo hoje contra a equipe do Fluminense mostrou o seguinte: o Vasco precisava reforçar nessa janela de transferência. Caiu aqui, mas a gente vai seguir. Ficou nítido, né? Hoje contra a equipe do Fluminense. O Vasco precisava reforçar. O Vasco precisava trazer nomes nesta janela. Acabou não trazendo e agora vai ter que sofrer com as consequências até o meio do ano. O Vasco hoje não conseguiu vencer porque não conseguiu usar as pontas. O Rossi muito mal. Do outro lado, o David também não conseguiu se encontrar no lado esquerdo do campo. O Verratti completamente apagado, sem apoio no seu setor de meio campo, inclusive. Principalmente com a ausência de Paier, que faz muita falta, com toda certeza, porém não justifica. O Vasco hoje entrou em campo com 3 volantes novamente, porque não tem um meio armador para ser reserva do Paier, não tem um volante de criação, como o Paulinho Paula, que era para ter vindo ao elenco. Então, hoje ficou nítido que o Vasco não fez um jogo de igual para igual na primeira etapa, porque faltou peças para o Ramon colocar como titular. O certo é, perdemos. Segunda vitória seguida, essa virar essa chave não tá legal, não tá maneiro. E há um tempo de uma semana agora para corrigir. Caso eu não corrija com treinamento, agora é só no meio do ano
e no segundo turno para trazer reforços. Certo é, uma derrota, resultado chato, mas ao meu ver, mesmo de menos 3 pontos, eu vou colocar essa derrota na culpa da arbitragem porque tá cansativo, tá exaustivo ver o que estão fazendo no Vasco da Gama. Mais uma vez, a pergunta que fica é, o que será feito? A gente fica por aqui, esse foi o nosso pós-jogo do Gigante, amanhã às 7 horas estaremos aqui, é claro, com o nosso Acorda Vascão e contando muito com o apoio de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.